Irmãos, eu vou compartilhar hoje aqui uma palavra sobre vivendo o chamado de Deus, respondendo o chamado de Deus. Creio que algumas palavras que têm sido pregadas hoje, têm sido pregadas muitas palavras de motivação, muitas palavras de impulsionamento, palavras que geralmente trazem as pessoas a falar: nossa, estou animado, estou contente para poder fazer alguma coisa. Mas deixa eu te dizer, nem sempre a palavra de Deus ela vai vir de uma forma macia aos nossos corações, né? E Paulo ele diz que a palavra de Deus ela tem 3 fundamentos. Ela tem o fundamento de consolar, te edificar e te exortar também. A gente pode ver que Jesus, quando ele, em João, ele estava pregando, né? E a Bíblia diz que muitos discípulos falaram, palavras duras ele está pregando hoje. E diz que muitos discípulos deixaram de seguir ele. Então a gente não está falando de pessoas que não conheciam Jesus, a gente está falando de discípulos, por causa das suas palavras duras, né? Não pretendo pregar algo duro, irmãos. Mas quero que você entenda que por que aquelas pessoas deixaram de ouvir Jesus, né? Porque abandonaram Jesus, porque deixaram de ser discipulado, de ser discipulado por Jesus, por causa das palavras duras, porque Jesus não estava ali para poder trazer entretenimento àquelas pessoas. Ele estava ali para poder falar algo que estava no coração de Deus, não que as pessoas queriam ouvir. Então, muitas das vezes vamos à igreja, paramos para ouvir uma pregação porque queremos ouvir alguma coisa. Mas temos que entender que não é o que nós queremos, é o que o Senhor quer nos falar. E a gente vive um momento, irmãos, de quarentena que traz muitas reflexões para a gente. Me trouxe muitas reflexões a respeito da igreja, muitas reflexões a respeito da nossa liderança. E eu vou estar falando um pouco sobre isso hoje. Mas a gente tem visto um movimento que tem sido gerado, né, conhecido também como o Descende. É bênção, é algo poderoso, é algo de Deus. Mas temos que entender que a transformação, ela não está nos movimentos, nos grandes movimentos. Ela está dentro do seu quarto. Ela está dentro de você. A transformação não adianta nada você participar de grandes eventos, sentir arrepios, choros, e na verdade isso tudo mexe com a sua emoção. Mas a fé não trata de emoção, ela trata de uma certeza, uma convicção das coisas que não se vê, mas se esperam. Então, quando às vezes a gente está numa igreja e diz assim, na hora do louvor: não gostei desse louvor, não senti nada. Graças a Deus, irmão, você não gostou desse louvor, porque esse louvor não é para você. Esse louvor é para o Senhor. E se você não sentiu alguma coisa, o problema certamente está com você. Irmãos, sobre viver o chamado de Deus, a pergunta que eu tenho é: por que tanto medo de o chamado não se cumprir? Por que tanto medo de você achar que as coisas que Deus prometeu para você não vão acontecer? E é quando a gente tem esse medo, a gente começa a tentar mexer de uma forma nos planos de Deus, que a gente está dizendo que as nossas escolhas, as nossas decisões são melhores que as decisões, que as escolhas de Deus. Uma coisa eu quero te dizer: tudo que Deus prometeu na sua vida vai acontecer. Não tenha dúvida disso. Tudo que Deus promete para você vai se cumprir. E se alguém um dia te deu aquela profetada falando algo que vai acontecer na sua vida
e aquilo não aconteceu, aí você fala com o profeta e ele fala assim, não aconteceu porque você não teve fé. Mentira. Porque as promessas de Deus não estão condicionadas a você. Tudo que Deus prometeu vai se cumprir, você tendo fé ou não. Agora, o tempo que isso vai demorar a acontecer, a intensidade que vai demorar a acontecer, vai depender de uma resposta sua, de um posicionamento seu. E as respostas são de vários fatores na nossa vida. Lá em Gálatas diz que, digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, nada difere de um servo, ainda que seja dono de tudo. Em outras versões diz que o herdeiro, por mais que seja dono de tudo, nada se difere de um escravo, porque ele é imaturo. Então, uma das condições de a gente viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, de forma intensa, de forma imediata, tem a ver com a nossa maturidade. E eu não estou dizendo de maturidade em relação à idade, mas em maturidade espiritual. E como nós adquirimos essa maturidade? Sabemos que nós, pelo meio metabólico, nós nos alimentamos e com o tempo vamos envelhecendo, criamos maturidades. As mulheres geralmente se tornam maduras aos 15 anos, os homens aos 40. Eu participo da rede jovem do Enjoy, tenho 34 anos, então ainda estou jovem, dentro do limite dos 40. Mas não tem a ver com esse tipo de maturidade, irmãos. Sabemos que tem jovens que são incendiados pelo Espírito Santo e ele não consegue guardar aquilo que Deus tem derramado no seu coração e ele quer viver coisas do Senhor. E tem uns crentossauros que estão 1000 anos na igreja e nem sequer pegou a Bíblia para ler. Já aconteceu coisa semelhante comigo. Uma vez eu conversando com uma pessoa e eu conversando com ela, eu falei, já li a Bíblia algumas vezes dentro do contexto da conversa. Eu falei assim, não, impossível. É uma senhora até, Por que é impossível? Eu sou crente há 20 anos, eu nunca li a Bíblia toda e você já leu? Oh, Jesus amado. Não tem como você conhecer o Senhor se você não lê a Bíblia. E se você tem essa mentalidade que a Bíblia, ela é algo que eu leio e não entendo, irmãos, ela foi escrita para você. A Bíblia foi escrita para você. É como se fosse eu dar uma carta de amor para alguém que eu amo e escrever em japonês. E ela não fala japonês. Qual o sentido? A minha intenção é que ela entenda a expressão do meu amor por ela. E se ela não entende, não faz sentido eu escrever uma carta. Mas para você ter esse entendimento do Espírito Santo, você precisa trazer, esse entendimento da Bíblia, você precisa trazer o Espírito Santo. Porque a Bíblia, sem a presença do autor dela contigo, ela é só um livro de história. Por isso que muitos começam a ler a Bíblia e criam um monte de heresia. Porque não entende a revelação de Cristo dentro da Bíblia. Ela lê de uma forma, de um contexto histórico. Temos muitas maneiras de amadurecer. Muitas não, temos 3 maneiras de amadurecer, irmãos. Jejum, oração e leitura da Bíblia. Esse é o alimento do teu espírito. Você se torna maduro quando você começa a se alimentar. Isso metabolicamente falando e espiritualmente falando. Seu espírito precisa de alimento, se torna forte. Por isso que quando você vai combater entre a carne e o espírito, vai vencer aquele que está melhor nutrido. Um dos fatores principais para você também crescer, eu digo que realmente é a oração. O crente que ora não fala com Deus. Então você está vivendo qual evangelho? Você conheceu qual Deus? Se você não fala com Ele. Irmãos, experimenta orar 5 minutos do seu dia. Sei que a rotina às vezes é cansada. Muitas pessoas agitadas, não conseguem parar para poder tirar um tempo com o Senhor. Experimenta 5 minutos do seu dia, irmãos.
Sabe, Judas, quando ele foi entregar Jesus, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus estava onde? Jesus estava no Getsemane. Jesus estava no seu lugar secreto. Ele não vendeu somente Jesus, ele vendeu o lugar secreto de Jesus. E isso que nós fazemos hoje, irmãos. Vendemos os nossos lugares secretos. Às vezes as 30 moedas de prata sua pode ser o seu trabalho, pode ser um relacionamento, pode ser muitas outras coisas. E a gente julga Judas, mas não se julga, né? A clave no seu olho, irmão, tira ela primeiro. Antes de a gente julgar Judas, precisamos entender quais são as 30 moedas de prata no qual estamos vendendo o tempo que teríamos com Deus. É muito comum, às vezes, a gente desmarcar compromissos para outros compromissos. Às vezes, desmarcamos um compromisso com uma pessoa para poder resolver alguma coisa no trabalho, ou desmarcamos um compromisso no trabalho para estar com uma pessoa. Quando foi que você desmarcou um compromisso só para estar com o Senhor? Precisamos amar o Senhor acima de todas as coisas, irmãos. É isso. Você amar Ele acima do seu cansaço. Você amar o Senhor acima do seu dinheiro. Você amar acima da sua família. Você amar Ele acima de todas as coisas. Demonstra do que você abre mão para estar com Ele. E eu não estou dizendo de serviço, de você estar ativo na igreja, tocando, pregando, arrumando as coisas, não. Isso é uma forma de expressar o amor por Deus. Mas o amor que temos quando amamos alguém, o fator principal que a gente demonstra esse amor é de querer estar com ela. Quando você começa a namorar com alguém, no início do relacionamento, o que mais você deseja é ter tempo com essa pessoa. Eu duvido que você, no início do relacionamento, as ligações duram 15 minutos. Eu duvido. São 2 horas de ligação. Às vezes de madrugada. Não é? Até descarregar o telefone. Desliga você. Não, eu você primeiro. Desliga você. Não, você primeiro. Irmãos, Jesus também quer ter isso com você. Ele quer ter essa ligação com você de madrugada. Você falar, Senhor, vou dormir. Desliga o telefone. Vamos desligar a oração. E fala assim, não, desliga você primeiro. E ele se fala, não, Senhor, você. Ele, não, você. Vamos ficar mais um pouquinho. Eu fico mais um pouquinho. Esse é o relacionamento que temos que ter com Jesus. Esse amar acima de todas as coisas. Tem essa ligação com o Senhor. Eu tenho certeza que o princípio do amadurecimento espiritual, irmãos, não depende de você. Vale mais 15 minutos de joelho falando com o Senhor do que 2 horas ouvindo pregações na internet. E eu te recomendo você sair agora dessa live, sair agora dessa pregação e dobrar seu joelho e falar com o Senhor. Isso é muito mais importante para você, não tenha dúvida disso. Você não precisa terceirizar o seu relacionamento com o Senhor. Fale diretamente com Ele. Jesus, Ele morreu na cruz para você ter esse relacionamento com Ele. Sabe? E alguns jovens, eles têm a dúvida de quando começar a viver aquilo que Deus te chamou para viver. E às vezes ele fica esperando. E o tempo vai passando e perde o feeling do momento. Certo homem uma vez falou para Jesus, eu quero ser seu seguidor, eu quero ser seu discípulo, Jesus. E Jesus responde, vem e me segue. E ele falou, não, eu preciso enterrar meu pai. Ele fala, deixa que os mortos enterrem os mortos. E aquele homem se entristeceu. Estranho, né? Jesus fala algo assim, né? Deixa que os mortos enterrem os mortos para uma pessoa que acabou de perder o pai. Amar a Deus acima de todas as coisas, irmãos. É você abrir mão dos mortos que você tem na sua vida para enterrar. Deixa eu terminar meus estudos. Deixa eu terminar de fazer o meu casamento. Deixa eu terminar de ser bem sucedido profissionalmente. Deixa eu me estabilizar financeiramente primeiro, Jesus, para depois te seguir. Talvez esse também seja um morto na sua vida.
Temos as 30 moedas de prata, temos mortos na nossa vida que queremos enterrar. Se você quer realmente seguir Jesus, não existe um ontem, não existe um amanhã, existe o agora. Lá em Jeremias 1,5 diz: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Irmão, isso aqui é incrível. Antes de formá-lo no seu ventre, da sua mãe, eu te separei para as nações. Irmãos, o propósito de Deus, o chamado de Deus, o seu ministério já existia antes de você nascer. Antes de você ser um embrião na barriga da sua mãe, Deus já tinha separado você. Na verdade, a sua existência se deve ao propósito de Deus. Então, quando você nasceu, irmão, você já começou o seu chamado, você já começou o seu ministério, você já começou a viver as promessas de Deus. As promessas de Deus não acontecem a partir de um momento X, Y. Acontece a partir do momento que Ele promete. A partir do momento que você nasce, já aconteceu. Todo o processo faz parte do amadurecimento do seu chamado. Ele é o chamado. A gente tem que entender que o processo faz parte, irmãos. A gente teve a quarentena do povo de Israel, que foi 40 anos no deserto. Era para ser quarentena de 40 dias. O processo era para ser 40 dias, se tornou 40 anos. Tivemos a quarentena de Jesus também no deserto. Passou 40 dias e foi bem sucedido. Tivemos Noé também, essa quarentena, e passou de boa. Respeite o processo de Deus na sua vida. Respeite o deserto. Entenda que quem levou Jesus ao deserto não foi o diabo. Como a gente costuma falar, estou sendo perseguido, o diabo está... Irmão, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Esse era o processo de Jesus. Esse era o deserto de Jesus. Quem levou Israel, ao povo judeu, ao deserto foi Deus. E a gente entra em outra crise. A gente entra na crise de falta de maturidade. A gente entra na crise de não respeitar o processo que Deus tem na nossa vida. E a gente entra na crise de talentos também. A gente acha que não é capaz. Eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei falar muito bem, eu não me expresso muito bem. E às vezes isso te impede de fazer alguma coisa. Às vezes, não, eu só tenho um talento, eu só consigo levar água para o pregador. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não é sobre o seu talento. Sabe, a gente tem um momento incrível na Bíblia que Pedro era pescador. Como isso poderia servir para o seu ministério? Ser um pescador. Mas quando ele tinha que pagar os impostos, Jesus falou, vá e pesque. Usou a perícia dele para poder pescar, para poder fazer um milagre. Da boca do peixe, onde ele exerceu o ofício dele, tinha uma moeda. Ele faz o sobrenatural nas coisas mais simples, nas coisas que você menos espera, no talento que você acha que não tem. Ele vai fazer algo sobrenatural em cima do maior talento humano que existe. O talento humano não é nada comparado ao sobrenatural que Deus tem na sua vida, o sobrenatural que Deus pode fazer na sua vida. A gente vê um talento muito simples. Lá em Juízes 20:16 diz: dentre todos esses soldados havia 700 canhotos muito hábeis, e cada um deles podia tirar uma pedra com uma funda num cabelo sem errar. Está falando de, trazendo para uma realidade de hoje, você ter um estilingue, um menino, soldados, um menino com um estilingue que consegue acertar um fio de cabelo sem errar. E a gente consegue ver Davi com uma funda derrubar um gigante. Você pode estar querendo usar as armaduras de Saul, como foi proposto a Davi. Ele
não conseguia andar, não conseguia conduzir a espada, porque não foi aquilo que o Senhor derramou sobre a vida dele. Você vê que o processo de Davi não começou ali. Quando Golias ele gritava ao povo, Davi estava matando o leão para tirar da boca dele a ovelha. Quando ele se levantava contra o povo de Deus e demonstrava só o seu poder, aquele seu tamanho, e o povo tinha medo, Davi estava matando o urso, que também era maior que ele, se levantava contra ele. E quando Davi ele pega ali a armadura de Saul, ele não consegue conduzir, porque aquilo não foi parte do talento dele. E a gente vê que a habilidade mais simples, você queria o que, irmão? Um estilingue ou uma espada para lutar com alguém? Uma armadura, a armadura do rei, né? O que você preferia escolher se tivesse que escolher? Ele foi dentro das habilidades dele e conseguiu agir de sobrenatural, sabe? E por mais que você também tenha um talento de evidência, temos aqui o João, rapaz talentoso, toca vários instrumentos. Temos aqui o Osmar, meu baterista favorito. Me perdoe os outros bateristas, né? E é um talento que tem evidência, de fato. E às vezes as pessoas acham que a falta de talento traz um sofrimento, mas o talento também te traz um sofrimento, te traz um peso. Porque as pessoas podem começar a julgar o seu coração. Falar assim, olha só, esse cara aí tá aí para que ele quer aparecer. E aconteceu isso com Davi também. Quando ele chegou para poder derrubar o gigante, ele se encontrou com o teu irmão. O irmão falou assim, eu sei do seu coração. Seu coração é ruim. Eu conheço o seu coração. E Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Só Deus sonda o seu coração, meu irmão. Só Deus conhece profundamente as suas intenções. Só Ele conhece, irmãos. E se você tem dúvida delas, pede para Ele sondar. Pede para Ele tirar tudo que não provém dele de ti. Pede para Ele arrancar de ti. Se esvaziar. Mas isso acontece, irmãos, quando você tem uma relação com o Senhor. Quando você tem intimidade com o Senhor, quando você começa a entender a voz de Deus. E algumas pessoas, eu costumo dizer para minha esposa, para alguns amigos, pessoas que caminham comigo, que Jesus, ele nunca fica sem dar resposta, irmãos. As pessoas vão dizer, o Senhor está em silêncio, irmãos. Eu não creio. Eu não creio nisso, porque eu, como pai, quando a minha filha vem falar comigo e ela fala alguma coisa, irmãos, eu não consigo ignorar minha filha. Eu não consigo sim dar uma resposta à minha filha. E esse dia teve um caso engraçado. Eu estava na videoconferência com o pessoal da célula. E eu estava com fone de ouvido. Eu precisava do fone de ouvido, porque o celular estava muito ruim. E eu fui no meu quarto pegar o fone de ouvido, botei. E aí liguei o som. Então não estava escutando mais nada. E ela veio falar comigo alguma coisa. Ela falou comigo alguma coisa. Eu bati a mão na cabecinha dela e fui para o quarto fazer a conferência. Quando acabou, ela estava aos prantos com a minha esposa. Papai não falou comigo. Eu pedi um abraço ao meu pai não me abraçou. Ela veio me pedir um abraço e eu ignorei ela. Não foi minha intenção, mas eu ignorei ela. Você acha que o Senhor faria isso com você? Eu que sou homem, falho, sei dar de bom para minha filha, sei abraçar minha filha, responder minha filha. Você acha que o Senhor não te responde? É você que não aceita de repente a resposta que o Senhor te dá. É você que não conhece a voz dele. E você não conhece a voz dele porque você não é íntimo dele. E você fica confundindo várias vozes que são na sua cabeça. E você não sabe qual a voz do Senhor. Se tiver 30 mulheres aqui, minha esposa estiver no meio, e as 30 estiverem conversando, eu consigo reconhecer a voz da minha mulher, porque eu tenho intimidade com ela. No meio da multidão, eu sei separar qual é a voz dela. Se eu fechar os olhos e todos estiverem me chamando e ela estiver me chamando, eu vou estar me aproximando dela de olhos fechados, porque eu conheço a voz, porque eu tenho um relacionamento, porque eu tenho intimidade com ela. Quer ouvir Deus falar com você, meu irmão? Escute a voz dele e sabe diferenciar a voz dele, a voz das suas emoções, a voz dos seus amigos. Temos muitas vozes na nossa cabeça. Algumas pessoas falam que a gente deve também, por exemplo, críticas. Devemos aprender a
a ouvir críticas. Críticas de quem, meu irmão? Você tem que aprender a ouvir. Se ouvir crítica de uma pessoa que você nem conhece, fala, não, tem que absorver. Não absorve, não. Você tem que ouvir as pessoas que te amam, que querem seu bem, de verdade. Quando essa pessoa te criticar, você tem que prestar atenção no que ela está falando. E procure homens de Deus. Devemos entender que, e isso aqui é incrível, irmãos, devemos entender para viver o chamado de Deus, que Deus pode frustrar os seus planos. Deus pode frustrar os nossos planos. Lá em Romanos 8:28, né? Sabe? E esse é um versículo que é muito usado fora do contexto. E eu costumo dizer que texto fora do contexto é pretexto. Em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. E as pessoas costumam ler esse versículo até esse pedaço. Mas vamos concluir, irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem do que amam o Senhor, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, de acordo com o seu propósito. Não é de acordo com o seu bem diretamente, mas com o seu bem dentro do propósito de Deus. Você vê que quando o povo de Israel demora 40 anos para atravessar o deserto, porque eles murmuraram, porque levantaram um outro ídolo, porque reclamavam. Mas o que cooperou para eles ficarem 40 anos no deserto? O que manteve eles no deserto foi o maná que caía do céu, água que o Senhor fornecia, até carne. Dentro do propósito existe provisão. A provisão do Senhor vem dentro do propósito dele, não dentro do seu propósito. E se você realmente fala assim, entreguei o governo da minha vida nas mãos de Deus, e o Senhor fala, vai para a direita, e você quer ir para a esquerda, você entregou ou não entregou o governo na mão de Deus? Porque quando acontece alguma coisa que nós não queremos, é o diabo. Eu estou fracassando. Irmãos, entenda. Sabe? Que o seu coração, como o provérbio diz, o coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Você pode fazer planos, mas se você entregou o seu governo da sua vida nas mãos de Deus, Ele pode conduzir para um lado diferente. Mas você pode alinhar também os planos de Deus com os seus, desejando mais viver o que Deus tem na sua vida do que você quer dela. Quando você ama mais a Deus do que a sua própria vida, os seus planos não têm tanto peso quanto os planos de Deus. E aí você pode estar falando assim, não, às vezes a gente tem o desejo, tipo, eu queria cantar igual o Paulinho aqui, tocar violão igual o Paulinho aqui, sabe? Mas eu sou ruim para cantar, rapaz. Eu sou ruim, né? E como que eu posso falar? Ué, como Deus não quer isso, né? E eu já tentei, irmãos, eu tento cantar. E geralmente quando eu tento as pessoas pedem para mim parar. Mas eu tento, é pro Senhor, né? Mas na igreja não dá certo não, irmão. Não me chama para cantar não. Mas incrível, irmão, sabe? Eu creio que Deus impede que eu saiba cantar, irmãos. Eu creio que Deus impede isso. Como assim Deus vai impedir que você adore Ele na igreja? Ah, irmãos, Deus não dá asa à cobra, não. Eu creio que Deus impede, irmãos. Por mais que a minha motivação seja adorar Ele. Te vê lá em Atos, Paulo e seus companheiros viajarão pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Irmãos, ele queria ir na Ásia pregar a palavra, e o Espírito Santo de Deus impediu ele de pregar. Queria que ele fosse para o Ocidente, ele queria para o Oriente. Ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Você entende, irmãos? O que Deus tem no seu coração, o que você tem no seu coração, muitas vezes não é o que Deus te chamou.
Às vezes a gente é alcançado, impactado por alguma área na igreja. Às vezes uma pessoa ela é impactada pelo louvor e ela entende que ela tem que viver 100% da vida dela naquilo ali. Às vezes o cara acha que ele foi impactado por uma pregação de um pastor e ele quer ser igual aquele pastor. Às vezes Deus te chamou para ser contador e você quer ser pastor. Às vezes você vai exercer o seu ministério como contador e você quer ser outra coisa que Deus não te chamou. Tem uma frase que diz: a pior coisa que tem é ser bem sucedido naquilo que Deus não te chamou. E às vezes você quer ser um pastor. Às vezes Deus te chamou para ser um pastor e você quer ser um arquiteto, um contador. E você pode ser bem sucedido nisso que você vai tentar fazer. Você pode ser. Mas entenda que se você quer realmente viver as realidades de Deus na sua vida, e você pede: Senhor, eu quero viver os seus sonhos, eu abro mão dos meus sonhos, você está dizendo para Ele: se eu quero ser médico, se eu quero ser músico, se eu quero ser pastor, mas você não quer isso na minha vida, que não aconteça. E temos que estar preparados para isso. Agora uma coisa, irmãos, que essa parte aqui é sério para vocês. O bom é que eu não sei quanto tempo eu tenho, né? Mas eu acho que se o Lucas estivesse aqui, o Lucas faz assim também, né? Vai, irmão, vai. Vai, irmão. E é online, irmãos. Se sentir desconfortável, pode ir para sua casa. Sabe, uma das coisas que Deus mais ministrou nesse tempo comigo, de quarentena, e é bom você entender o propósito de Deus na sua vida nisso, porque Deus tem algo para acrescentar no propósito na sua vida. No meu foi de entender e amar mais a igreja, entender e amar mais os meus líderes. E quando eu digo amar, irmão, não estou falando de bajular, não. Não bajule os seus líderes. E líderes, não queira ser bajulados pelas suas ovelhas. Não queira que as suas ovelhas te peguem no colo. Você que tem que pegar a ovelha no colo, meu irmão. Toma vergonha. E dos princípios que eu entendi, irmãos, engraçado, o tempo que eu tive mais afastado da igreja, não é o tempo só que eu tenho mais sentido falta da igreja, mas é o tempo que eu tenho entendido mais a igreja na Bíblia. E algumas pessoas falam assim: eu não preciso ir para a igreja, eu sou a igreja. Você não é a igreja, eu não sou a igreja, mas nós somos a igreja. Eu e você junto somos a igreja. Ninguém é igreja sozinho. E não tem como você falar assim: eu não vou à igreja porque eu não gosto da igreja, eu tenho Jesus no meu coração. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Jesus disse que Ele é a cabeça da igreja. A igreja é sua noiva. Eu não tenho como amar o corpo e amar a cabeça. Eu não tenho como dizer que eu amo a cabeça e não amo o corpo. E eu não tenho como não amar a cabeça sem amar o corpo. Você não consegue amar um e odiar o outro. Você não gosta dos dois. É impossível você amar um noivo e não amar a noiva. É impossível você amar a noiva e não amar o noivo. Ou você ama os dois, ou você não ama nenhum. E algumas pessoas têm aquela crise. Olha, a igreja que eu estou não é o lugar onde Deus me colocou. Eu tive muito essa crise, irmãos. Não é aqui que eu vou desenvolver meu chamado, porque eu não tenho oportunidades, porque eles não investem na minha área de desenvolvimento. Hoje tem ceia, né? Amém. Botando aí para acabar ou é para... Não, tá. E às vezes você fala assim: eu não tenho oportunidade na minha igreja. Eu não admiro o meu líder, eu não reconheço o meu líder, ele não é um homem de Deus como eu sou. E pode até ser verdade, irmãos. Eu não reconheço ele, ele não fala coisa com coisa. Deixa eu te falar, Deus colocou ele na sua vida. E a igreja que você está, Deus colocou lá também. Mas não é possível. Não pode, eu não tenho investimento, eu não tenho discipulado. Eu não entendo nada que o meu líder fala. Tem algumas pessoas que é difícil realmente entender.
Sabe, eu quero falar de alguns líderes na Bíblia. Já estou acabando, irmãos. Estou 20%. O primeiro líder que eu queria falar na Bíblia é Eli. Sabe? Quem foi Eli? Para quem não sabe, Eli foi o antecessor de Samuel, do juiz de Israel Samuel. Ele usurpou o sacerdócio de Uzi. Eli não era o sacerdote legítimo do Senhor, era Uzi. Mas ele olhou para Uzi e falou assim: eu não reconheço ele como que ele é muito novo. Uzi é muito novo para ser meu líder. Engraçado que eu passei eu vivo isso não como Uzi, não como Eli. Eu lembro que o Lucas, que é o líder de jovens, ele é muito mais jovem do que eu. Ele é um rapaz que fala na minha vida há muito tempo, antes de ser meu líder. E eu lembro que, certa vez, eu até falei com algumas pessoas, antes de o Lucas ser casado, ele é casado, ele vai ter um filho. Mas antes de ele ser casado, eu reconhecia o Lucas como homem de Deus. E eu falava, se o Lucas me der um conselho sobre o meu casamento, eu sei que não vem dele. Por mais que ele não tenha experiência, vem da Bíblia. E ele não precisa ter experiência de casamento para falar o que está na Bíblia. Eu vou aceitar. Hoje ele é meu líder e ele me abençoa tremendamente e eu aprendo muito com ele. Te amo, irmão. Você está ouvindo aí? Sabe, ele usurpou o sacerdócio. Ele fez sacrifícios incorretos, afastando a presença de Deus em Israel. O cara montou um tabernáculo com tecidos falsos. Até a Arca da Aliança era falsa. Ô meu irmão, o cara não tinha respeito nenhum. Isso trouxe até a maldição. Ele trouxe maldição. Vamos trazer para a realidade de hoje. O cara ele trouxe maldição para a igreja. Ele afastava a presença de Deus da igreja. Ele não conseguia nem controlar os seus filhos, né? Ofni e Finéias, que profanava o templo de Deus, fazia os sacrifícios de um churrasco. Mas quem foi o seu discípulo? Samuel, o maior juiz de Israel. Ouviu Deus chamar ele quando criança, quando ninguém mais estava ouvindo a palavra de Deus. Ungiu o primeiro rei de Israel, ungiu o maior rei de Israel e exortou todo Israel ao arrependimento. Ele não olhou para Eli. Ele entendeu que por mais que aquelas circunstâncias, por mais que Eli não era referência na vida dele, por mais que aquela igreja ali não tinha presença de Deus, ele entendeu que Deus colocou ele ali. E ele respeitou o processo de Deus na vida dele. Ele não somente honrava Eli, mesmo Eli sendo esse homem, ele acordava de madrugada, Deus chamou Samuel, mas ele achou que era Eli. E ele foi de madrugada para Eli, o que você quer? Deixa eu te perguntar, se você tem um pastor desse, um líder desse na sua vida, ele te liga de madrugada, você atende? Se você tem um circunciso desse na sua vida, ele te liga de madrugada, você vai atender, irmãos? Isso é você honrar as escolhas de Deus. Mas eu não quero esse cara, eu quero um Theo Hayashi na minha vida. Eu quero um André Fernandes, homens de Deus, irmãos. Mas não foi eles que Deus colocou na sua vida. Eu quero um Alessandro Vilas Boas, homens de Deus. Oxe. Amém, irmãos. E aí você quer um homem desse, são homens de Deus, mas quem Deus colocou na sua vida, irmão, pode ter certeza que é o melhor para a sua vida. Sabe, quando você fala assim, eu não quero esse líder, eu quero aquele líder, sabe o que você está dizendo? As escolhas de Deus são erradas. Deus não escolheu você, Deus escolheu aquele ali. Você está dizendo que as escolhas de Deus para a sua vida são escolhas erradas. E você quer realmente fazer a vontade de Deus? Permaneça onde o Senhor te colocou, permaneça leal à sua liderança. E ser leal não é bajular não, irmãos, encher de presentinho, puxar o saco não. Ser leal é você, quando tem alguém falando mal dele para você, você não vai falar mal. Ser leal é você se comportar da mesma maneira que você comporta na frente dele. E não seja estúpido e falar assim, não, na frente dele eu ignoro ele. Isso é estúpido, irmão.
Você está desonrando, na verdade, não é só Ele. Você está desonrando as escolhas de Deus na sua vida. Quem Deus colocou na sua vida, você está dizendo que são as escolhas incorretas. A gente vê na Bíblia também Saul, irmãos. Saul desobedeceu a Deus. Saul se consultou com feiticeiras. Saul, ele foi um suicida. Saul perseguiu Davi, irmãos. Se você acha perseguido por algum líder seu, por alguma pessoa na igreja, meu irmão, deixa eu te falar. Saul perseguia Davi para matar Davi. Saul tirou Davi da sua casa. Davi se escondia em cavernas, irmão. Imagina a situação de uma pessoa que vivia em caverna com um monte de pessoa que não presta. Era Davi. Saul fez isso tudo com Davi. E quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, o que ele fez? Não tocaria no ungido do Senhor. Ele entendeu que quem colocou Saul ali foi o Senhor. Ele podia ter falado, isso aqui é uma oportunidade que eu tenho para poder exercer o chamado que Deus me chamou. Já me ungiu, o Senhor já me ungiu. Eu já sou rei de Israel. Eu posso matar ele aqui. É Deus que está me colocando. Ele falou, não tocaria no ungido do Senhor. A gente também tem outro líder, Jesus. O próprio Deus na terra. Fazia milagres e maravilhas. Morreu na cruz por nossos pecados. Ressuscitou mortos. Fez cego enxergar. Fez aleijado andar. E ele teve outro discípulo também chamado de Judas. Você pode ter o melhor líder do mundo, meu irmão. Mas se o seu coração não está no Senhor, você vai certamente andar por caminhos que não são os caminhos de Deus. O problema não é seu líder, irmão. O problema é onde está o seu coração. Sabe, para finalizar, pode subir a equipe de louvor. A gente quer viver o chamado de Deus, quer viver a promessa de Deus. Eu já falei aqui que o chamado deu start quando você nasceu. Mas eu quero te falar algo mais importante para você viver o chamado de Deus. Não procure o lugar, seja o lugar. Não procure a promessa, seja a promessa. No caminho de Israel, do Egito até Canaã, Deus, nesse percurso, Deus ele fala para o povo. Fala com Moisés. Moisés, desce lá, fala com o meu povo, que daqui a 3 dias eu vou descer e farei deles minha propriedade, e eu serei propriedade deles. Eles queriam promessas, eles queriam um lugar, e Deus estava falando assim, vocês vão ser o meu lugar, e eu serei o lugar de vocês. Qual foi a resposta que eles deram para Moisés? Moisés, sobe lá em nosso lugar, para que não morramos. Essa foi a resposta que Israel deu para o Senhor. Irmãos, Deus queria tornar eles dentro da sua propriedade, que eles se tornassem lugar. Israel queria a promessa, não queria ser a promessa. Você pode achar que você precisa ter habilidades para ser alguma coisa. Moisés era gago. Foi chamado para libertar o povo. Jeremias era novo demais e não sabia o que falar. Gideão era o menor da sua casa. Isaías lembrou que seus lábios eram impuros. Abraão já era velho demais e sua mulher estéril. Ei, irmãos, Deus não te chama de acordo com as suas habilidades, mas Ele te chama de acordo com as suas impossibilidades, para que uma coisa fique clara: não é você que faz, mas é Ele que faz todas as coisas na sua vida. Aleluia. Quero orar agora por você que está assistindo essa live, esse vídeo, e dizer que antes de você nascer, o Senhor já te chamava pelo nome. Antes de você nascer, Ele já tinha um plano na sua vida. Você quer viver o que Deus tem para a sua vida, irmãos? Conheça
conheça o Senhor, conheça o que está no seu coração. Ele te chama para a intimidade. Precisamos dar a resposta certa. Pedro, ele pescou o dia inteiro e Jesus falou: volte lá e lança a rede. Ele falou: debaixo da sua palavra eu irei. Ele: vai fundo, Pedro. E o Senhor te chama: vá fundo, lance a rede para viver, experimentar o sobrenatural na sua vida. Entenda que não é o lugar, não são as suas habilidades, é tudo sobre o Senhor. É tudo sobre o que Ele faz na sua vida, tudo que você se torna semelhante a Ele. Deus, te peço agora que Teu Espírito Santo venha de encontro a cada pessoa que está vendo essa live, que vem de encontro ao nosso coração, nos fazendo nos arrepender de nossos pecados, nos fazendo ter um encontro genuíno com o Senhor, nos fazendo nos arrepender daquele caminho que não agrada a Ti, Senhor. Nos apresente, Pai, a Sua boa vontade, porque sabemos que maiores são os Seus planos do que os nossos planos, Deus.